Olá pessoal, eu sou o DJ Pablo Show e hoje vamos falar do polêmico jogo América Mineiro e Santos. Mas antes, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Solta a vinheta! É isso aí, meu caro Santistas. Infelizmente, o Santos perdeu mais um jogo na Série B. E dessa vez um jogo muito polêmico no Horto. Vamos ver como é que foi? Bom, é isso aí, galera. O jogo estava muito disputado, até que aos 14 minutos do primeiro tempo aconteceu o lance fatídico da contusão do João Paulo. Sobre esse lance polêmico, fica até o final que eu vou dar o meu parecer sobre o ocorrido. Bom, galera, comentar sobre esse jogo é muito difícil, porque o lance polêmico aconteceu logo aos 15 minutos do primeiro tempo, e a partir desse lance, o jogo virou uma várzea. Mas, comentando sobre essa várzea, no primeiro tempo o Santos jogou até que um pouquinho bem depois do lance, conseguiu controlar os nervos, fez o gol de empate, fez uma pressão até o final do primeiro tempo, porém que não surtiu efeito. Já o segundo tempo foi um desastre. O Santos numa preguiça danada, não conseguiu jogar. O time do América fez algumas substituições que ajudou muito. Entrou o Benítez, aquele que era do Vasco, que jogou no São Paulo, jogou no Grêmio, e o Santos estava negociando com ele. Numa assistência dele, o Juninho, incansável Juninho, fez o segundo gol. Aí o senhor Pepe Carilli finalmente decidiu trocar o time. Porém, as mudanças que ele fez não surtiu efeito nenhum. Ele colocou o Nonato, ele colocou o Patrick, que são dois jogadores que não ajudam em nada. E não teve uma mudança de esquema tático. Então, em vez de melhorar o time, ele piorou o time. Mas sobre o jogo foi muito complicado, né? Toda a situação depois da contusão do João Paulo. Então, sobre o jogo, só isso que eu tenho para falar. Foi muito ruim. Então, vamos para a polêmica. Falando sobre o lance que marcou essa partida, eu tenho uma opinião muito clara e eu quero dividir com vocês. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acham sobre o ocorrido. Mas primeiro eu tenho que trazer o contexto do tal fair play. Fair play, traduzido do inglês, o espírito esportivo é uma aspiração de que o esporte ou atividade seja praticado por si só e com a devida consideração pela justiça, ética, respeito e um senso de companheirismo com os concorrentes. Trazendo para o contexto do futebol, o fair play é uma indicação da FIFA para que um time não leve vantagem em cima do outro em uma situação não casual de jogo, como por exemplo uma contusão inesperada por um outro jogador. Agora que a gente já entendeu o contexto do fair play, vamos rever o lance com calma para a gente tirar a nossa conclusão. É isso aí, rapaziada. Antes da gente começar a analisar o lance aqui, eu peço que todos também sigam o nosso perfil aí no Instagram, Os Corneteiros SA. Lá tem todas as notícias aí atualizadas do nosso querido futebol. Vamos lá, primeiro nós vamos ver o lance em tempo real, depois nós vamos pausar para analisar como é que foi a situação. Então vamos lá, Pituca, recuou, aí o Renato Marques chegou, tá? Aí sentiu. Pegou, fez o gol, foi embora. Tá, baixou a cabeça, começou aquele empurra-empurra. Ninguém de ninguém, todo mundo reclamando. Tranquilo. Agora vamos analisar o lance frame a frame. Vamos lá, pessoal. Pituca retornou a bola, beleza. Aqui João Paulo dominou, ele está soberano na jogada, né? Ele deu uma dominada, a bola escapou um pouquinho. Ele olhou para quem ia tocar, não percebeu a chegada do atacante. Percebeu a chegada do atacante, chegou muito rápido. Tirou do atacante. Aqui ele está soberano na jogada, ele ainda não sentiu a contusão. Pisou e falso, sentiu a contusão. Certo? Aqui, ó, pelo olhar do atacante, ele provavelmente ainda não visualizou que o goleiro está contundido, né? Mas provavelmente já deve ter ouvido o grito, né? Que a dor deve ter sido insuportável, ele deve ter ouvido o grito do goleiro.
Continuou. Beleza. Ele pegou, virou. Aí já deu para ter uma visão, né, que o goleiro estava contundido. Mas, olhando aqui pela lógica do atacante, eu creio que ele não tem, como ele não é um médico, né, ele não vai ter uma noção exata se o goleiro está contundido ou não. Chutou pro gol, é gol. Aí aqui é onde eu vejo o grande erro. Na minha visão, o atacante ele fez o correto. Ele virou e fez o gol, né? Ele não tem essa noção. A gente sabe que o futebol brasileiro tem muito de dar migué. Então, na minha visão, na minha concepção, jogada normal, ele fez o gol, tá tudo tranquilo. O erro, na minha visão do jogador, do Renato, começa a partir de agora. Quando ele vira as costas e não verifica se o goleiro está contundido mesmo, ele simplesmente vira as costas e vai embora. Aqui na minha visão ele deveria ter feito o gol, levantado a mão e ter ido perto do João Paulo para ver se era uma contusão séria mesmo, porque ele já tinha um gol garantido. Se fosse uma contusão séria, ele iria reunir os jogadores, né, do time dele, iria discutir aí se o lance foi válido, se tem como fazer o fair play, e aí devolveria o gol, né? Deixaria o Santos na retomada do jogo fazer o gol. Aí continuou, deu uma comemoradinha só, mas aí ficou meio sem jeito de comemorar, baixou a cabeça, tomou a trombada aqui do Juliano. Aqui saiu do vídeo pouco, mas eu senti um pouco de deboche aqui, uma risadinha. E aí já juntou os outros jogadores do América para defender, né? Aí não quis falar muito, tomou uma puxada, um pouquinho mais de risada e foi embora. Essa foi a situação. Certo, galera? Então, assim, eu creio que o instinto do atacante, obviamente, ele no calor do jogo, 0-0, um jogo muito importante para o América, com certeza o jogo mais importante para o América na Série B. É um jogo que valia muito, se o América ganhasse, ganhou, né? Ele iria estar dividindo a liderança com o Santos. Então, ali no momento, eu entendo que o Renato, ele tomou a decisão correta, ele pegou a bola e fez o gol. Mas depois disso, eu acho que caberia uma análise de verificar se o goleiro estava contundido de verdade, porque o goleiro estava soberano na jogada, e teria que reunir o time ali e falar, gente, foi uma condição séria, foi uma situação que eu tive o proveito, né? Eu não faria o gol num caso se não tivesse acontecido a contusão do jogador. Então eu acho interessante a gente ter o fair play, sim, e na retomada do jogo a gente deixar o Santos empatar o jogo, aí 1-1 e o jogo que segue. Aí nessa posição o jogo ele ia continuar normal. Só que quando teve a reiniciação do jogo, o Santos ainda entregou a bola para o América e o América fingiu que nada aconteceu e seguiu o jogo. Daí em diante virou várzea, virou guerra mesmo. Foi uma situação muito complicada para os dois times. Quando finalizou o primeiro tempo, o Juninho deu uma declaração muito interessante. Ele falou que sente vergonha, pediu desculpa pro time do Santos, que o time tinha que ter devolvido a bola sim, né, na visão dele. Só que no final do primeiro tempo ele ter falado isso não colaborou com a atitude que ele teve ali no lance. Que o ideal seria ele ter essa atitude no lance, né? Só que aí o jogo transcorreu, o jogo finalizou, o América acabou ganhando. E aí no final do jogo, o meio de campo Alex teve uma declaração bem feliz. Ele falou que o América deu um chocolate no Santos, que a imprensa não deveria falar sobre esse lance, sim sobre o jogo do América. E aí entra na questão de ganhar a qualquer preço, na minha visão, na minha opinião. O que é fora totalmente do esporte e totalmente fora da recomendação do fair play, né? Eu estou falando como um santista, né? Vocês podem parar e pensar assim, se fosse do modo diferente, eu não ia ter a mesma posição, eu não acho interessante ganhar dessa forma, mas o jogo já foi, infelizmente foi confirmada a lesão do João Paulo, ele não joga mais essa temporada e vida que segue. Vai ter o jogo de volta, vai ser complicado esse jogo, vai chamar toda a atenção e o Santos tem que ficar esperto porque a Série B, todo jogo, todo time vai jogar como se fosse uma final. Então o Santos tem que ficar muito esperto, tem que jogar bola, não pode vacilar, não pode baixar a cabeça, baixar a guarda e seguir, né? Cumprindo a regra, seguindo o fair play e que vai dar tudo certo. Esse foi o 7º jogo, o Santos está com 15 pontos, o próximo jogo é contra o Botafogo
Não vamos jogar na Vila, o jogo foi vendido, vai ser lá no Paraná, né? No Estádio do Café. Então eu tenho certeza que o Santos vai se recuperar, apesar de ter muitos desfalques para esse jogo, mas eu tenho certeza que o Santos vai se recuperar. Gostou da análise? Então deixe seu comentário aqui para a gente discutir mais sobre futebol. Não esqueça, toda quinta a partir das 8 horas tem a nossa live. Até mais, fiquem com Deus.